Senhor aos nossos corações nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 8, verso de número 28. Livro de Mateus, capítulo número 8, verso de número 28. Tudo achado? Amém. Amém? Tendo-lhes chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de espenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos demoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra já lida em nosso meio, Senhor. Palavra que é viva e eficaz, palavra que por si próprio já fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Deus, ainda rogamos ao Senhor para que possa revelar aquilo que há de necessário e que está em oculto em nossas vidas nesta noite, Senhor. Usa teu servo como canal, instrumento da sua palavra, e que assim diminua ele e cresça o Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Poder sentar-nos, amados. Nós temos aqui nessa palavra o encontro de Jesus e uma legião de demônios. Observando aqui o texto, a gente vai ver que há uma grande importância nesse texto sobre a doutrina do demônio, como o demônio age e o que ele quer nos tempos atuais. O demônio ele veio para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas têm, assim, medo e dificuldade, muitas das vezes, evitam falar o nome demônio. Muitas pessoas preferem não falar Satanás. Pessoas têm medo desse nome. Mas esse nome ele precisa ser dito, porque ele precisa ser expulso das nossas vidas. Nós não podemos olhar o que está acontecendo em nossa volta e achar que isso é do destino. É da ocasião, é uma necessidade. Todos nós vamos passar por situações na vida, mas existe um plano diabólico por detrás de qualquer situação que estamos vivendo nos dias atuais. E aqui a gente vê que o demônio ele revela nesse texto algo muito importante que nós precisamos entender e compreender todos os dias. Diz a palavra de Deus aqui no versículo de número, olha só que no versículo de número 29. Eis que gritaram: que temos nós contigo. Os demônios aqui estão revelando a uma separação. Ele está dizendo para Jesus: olha, o que temos nós contigo? Nós não temos parte com você. Nós não temos nada com você. Jesus e as trevas não se misturam. Deus é Deus, Satanás é Satanás. E aqui os demônios eles sabem muito bem separar. Eles sabem muito separar. Enquanto muitos cristãos não sabem separar o santo do profano. Misturam tudo.
A própria palavra mesmo vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo número 6, verso número 12. Abre a sua Bíblia lá, 1 Coríntios 6, verso número 12. Diz assim o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente vai observar que os demônios, eles sabem separar o que é certo do errado. Eles não se misturam com as luzes. Os demônios não conseguem permanecer aonde há luz. E aonde Deus habita, Satanás não habita. Então ele está dizendo aqui, o que temos nós contigo. Não temos parte com Jesus, Jesus não tem parte conosco. Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que separar as coisas que são santas do profano. Não podemos achar que tudo está misturado. Não existe negócio junto e misturado, isso lê. Não existe negócio junto e misturado, irmão. Ou você serve ao Senhor, ou você não serve ao Senhor. A palavra de Deus mesmo vai nos dizer, abra comigo sua Bíblia, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois, porque há de aborrecer-se um, e o quê? Amar ao outro. Ou se devotará a um, e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então o Senhor Jesus Cristo já deixou bem claro que a nossa vida, irmãos, tem que saber separar as coisas. Nós não podemos servir a dois senhores. Os próprios demônios sabem muito bem separar isso. Nós é que temos dificuldade e achamos que somos até melhor do que os demônios, irmãos. Queremos misturar as coisas, irmãos. Demônio, ele sabe muito bem que quando Jesus chega, o tempo dele, o quê? Acabou. Se Jesus chegou, acabou, não tem mais espaço para eles. Não tem como ele se espalhar. Porque quando Jesus chega, o demônio tem que sair. Então isso nós vamos entender que nós não podemos ter dois senhores habitando nesse lugar. Porque a Bíblia mesmo fala, né? Se nós dermos ocasião à carne, se dermos liberdade para a carne, o que vai acontecer? A carne milita para a carne, mas o Espírito milita para o Espírito. E a gente vai observar na palavra de Deus, 2 Coríntios 6,14, abra comigo lá também, por favor. Não vos ponhais, diz lá em 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em jugo desigual, com os quem? Incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão com a luz e com as... Então ele está vendo aqui que os demônios estão dizendo, nós não temos comunhão com você, Jesus. O que quer conosco? Não temos nenhuma comunhão com você. Então o demônio está dizendo bem claro, olha aqui, nós não temos nenhuma parte com Jesus. E por que nós cristãos vamos ter comunhão com os incrédulos? Como é que nós vamos misturar a luz com as trevas e achar que tudo é normal, pastor? Nós estamos nesse mundo, a gente tem que viver nessa situação, tem que estar perto dessas pessoas. A gente pode estar nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos o sol da terra, nós somos a luz deste mundo. Então nós estamos vendo aqui a palavra de Deus dizendo, abra comigo em Malaquias 3,18, irmãos, vamos lá. Malaquias 3,18 diz assim a palavra do Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Como é que a gente vai entender isso? Haverá uma outra vez, entenda isso. Quem serve e quem não serve. O quem serve é aquele que está de prontidão para o Senhor. Aquele que abriu mão da sua vida, aquele que negou, né, a si mesmo, aquele que tomou a cruz, seguiu a Jesus, aquele que está disposto a viver uma nova vida. E que não tem mais comunhão com Satanás. Satanás não faz mais parte da vida dele.
as coisas do inimigo, quais são as coisas da carne, o que milita para a carne, quais são as obras da carne, está lá em Gálatas, irmãos. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito e fala também sobre o fruto da carne. Quais são os frutos da carne, está lá muito bem claro. Então, quem está em Cristo não tem mais comunhão com estas coisas. Abra comigo só a palavra do Senhor. A gente vai ver aqui no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 19, verso de número 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processo de espírito malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam estes eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, um sumo que? Sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Observa bem que os demônios estão dizendo: conheço Jesus. Pergunta para você: conhece Jesus? Os demônios conhecem Jesus, irmão. Sabem que Ele é o Filho de Deus, irmão. O que veio para resgatar-nos das profundezas do abismo. Veio para nos trazer uma maravilhosa luz. Então os demônios conhecem Jesus, irmão. E o texto diz: e sei quem é Paulo. Quem era Paulo? Aquele que pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que a palavra estava nele. Quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo, irmão, Satanás sabe muito bem que é você. Mas quando você se acovarda diante da palavra de Deus, Satanás é o primeiro para apontar: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, e você quem é? É mais um no meio da multidão. É mais um que diz que vai para a igreja. É mais um que diz que aceitou Jesus. É mais um que diz que tem Jesus no peito. Mas Jesus no peito não quer dizer nada. Jesus tem que estar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque o demônio, ele conhece a Jesus. Sabe muito bem quem é Paulo. Meu Deus. Aquele que não se acovarda. Aquele que, quando as coisas estão apertadas, não renuncia, não nega o nome de Jesus. Meu irmão, uma das coisas que a gente está vendo nos dias atuais é quando as coisas apertam, as pessoas passam até, esquecem até que são crentes. As pessoas deixam até, sabe, de ter comunhão com Jesus. Porque enquanto as coisas vão indo bem, as pessoas estão indo muito bem. Mas quando vem uma adversidade, quando vem uma pessoa no seu caos, né? Quando alguém se levanta contra você, quando alguém te aperta, quando alguém te confronta, quando alguém diverge de opiniões com você, quando alguém diz um não para você, quem é você? É que aqueles demônios estavam dizendo: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, de vós quem sois? Eu sou. Pilha tem lá em cima, tem uma caixa de pilha disponível para não acontecer isso. Tá, irmãos? Eu sei que às vezes pensa: ô pastor, não tem pilha. Mas tem uma caixa de pilha disponível para isso não acontecer. Vamos lá, vamos dar continuidade. Amém. Voltando aqui ao texto em Atos 5:3. Abra comigo a sua Bíblia em Atos 5:3. Você vai ver que Pedro, ele faz uma pergunta. Ele disse assim: disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo. Pedro chega diante de um de seus discípulos, porque a igreja estava prosperando, a igreja estava crescendo, a igreja estava multiplicando.
Crescia o número de cristãos por toda parte. E havia entre os cristãos aquele que vendiam suas propriedades, entregavam suas propriedades, repartiam os valores para os necessitados que havia entre eles. Não havia nenhum necessitado entre eles. E Satanás, ele quer que todo o plano do diabo é ver o cristão, sabe, perecendo, precisando. O diabo, ele quer que nós venhamos sempre estar numa necessidade, numa dificuldade. E quando a igreja estava unida e todos compartilhando, e a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado entre eles, o que o diabo faz? Ele se infiltra. E diz a palavra, Pedro fala assim, e disse Pedro, Ananias, por quê? Olha o texto, porque encheu Satanás o quê? O teu coração. A Bíblia mesmo diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar-me de todo o quê? Coração. Então, Ananias, ele deu vantagem, ele deu lugar para Satanás encher o seu coração. Como é que Satanás enche o meu coração? Com as coisas que o meu coração quer. A Bíblia mesmo vai dizer, enganoso é o coração do homem. Ananias se deixou se levar pelas coisas da vida, pelas coisas materiais, o que estava preso a ele. Muitas das vezes nós estamos deixando que as coisas seculares e as coisas pessoais da nossa vida ocupem o primeiro lugar na nossa vida. Ananias deixou que Satanás enchesse o seu coração. E como é que enche o coração? É de uma hora para outra? A Bíblia diz que encheu o coração. Significa que não foi uma só vez, não foi só um falar, mas aquilo foi sendo de tempo, de hora, de momento. Ele foi se deixando se corromper, foi se esfriando, foi se afastando, foi deixando de orar, foi deixando de buscar, foi deixando de ler a palavra, e aí com isso o coração dele foi só enchendo. Mas de quê? Das coisas de Satanás. E aí qual é o salário da morte, do pecado, irmão? E quando é revelado na igreja o plano do diabo, e que Ananias deu lugar para o diabo no seu coração, logo ele o quê? Morreu. E ao ver, logo vinha sua esposa, e ao perceber que estavam levando, Pedro diz, ó, esse é o seu marido, e a mesma coisa irá acontecer com você. Porque o plano do diabo é destruir a nossa família. Ele quer alcançar você. Destruindo você, ele vai alcançar outros membros da sua casa. Ele vai esfriar você para esfriar a sua casa, seus filhos, seu cônjuge. Ele vai fazer de tudo para esfriar a sua família. Então o plano do diabo, de Satanás, é encher os nossos corações das coisas deste mundo. Mas nós temos que ter todo o cuidado, nós temos que estar vigiando em todo o tempo, porque o diabo ele não vai poupar ninguém, porque o diabo ele tem um plano, ele tem um trabalho muito grande. E a gente vai ver aqui que assim como ele revela a separação, e assim nós temos que nos separar das coisas desse mundo. Não podemos deixar que a nossa vida seja envolvida com as coisas e os prazeres deste mundo. Porque, irmãos, desse mundo, o que nós iremos levar é nada. Porque o que nos espera, irmãos, é muito maior do que está aqui no presente. Porque não acumuleis para vós outro tesouro nesta terra, onde a traça, a ferrugem e corrói, mas acumuleis para vós outro tesouro no céu. Então o nosso tesouro está no céu. E a Bíblia mesmo diz, aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E a gente vai ver que o coração de Ananias estava no Deus das riquezas. O coração de Ananias estava levado ao dinheiro, às coisas materiais. E aí, irmão, quando nós estamos levados a isso, o trabalho sempre será prioridade. A falta de tempo sempre será uma prioridade.
Porque nós estamos cada vez mais trabalhando por causa do dinheiro. O dinheiro não é o problema, irmãos, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o amor que Ananias depositou ao dinheiro, aos bens materiais, à propriedade que ele tinha, esse foi um grande erro da vida dele. E esse erro causou a sua própria vida. O diabo o levou, porque o seu coração estava cheio de quem? Pergunta para o de quem? Satanás. O demônio ele também revela a vontade de Deus e a verdade de Deus. Diz a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo número 8, voltando ao texto, verso de número 29. Ele diz assim: eis que temos nós contigo, ó Filho de Deus. O que o demônio estava dizendo? Que Jesus era quem? Quem, irmão? Filho de Deus. Muitas pessoas não acreditam nisso, irmão. Como pode achar que isso é uma verdade, que a Maria, virgem, deu luz a um homem, a uma criança, sem antes ter uma relação sexual com José? Isso não pode ser uma verdade. Até o dia de hoje, muitas pessoas não acreditam que Jesus veio de um ventre de uma mulher, que Deus assim abençoou para ser a mãe de Jesus. E a gente vai ver que Jesus é filho de Deus, nascido no ventre de uma mulher, mas ele é filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne. Então o diabo, ele reconhece a verdade da palavra, porque a palavra nos libertará. Os próprios demônios testemunham que Jesus é o Filho de Deus. Então nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos negar a existência de Jesus. Aqui a gente vê os demônios tratando de um assunto sobre a cristologia, Cristo no centro da nossa vida, Cristo no centro do mundo, porque Jesus é o Filho de Deus. Porque lá em João 3,16 diz o que, irmão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu único Filho. Então Satanás estava dizendo aqui, os demônios estavam dizendo o quê? Ó Filho de Deus. É uma verdade. Não, as pessoas podem não acreditar, o mundo pode não aceitar, mas até os demônios dizem que ele é o Filho de Deus. E aqui a gente vai ver que os demônios conhecem Jesus Cristo porque eles sabiam que ele era o quê? O Salvador do mundo. Porque Jesus veio para salvar a minha vida, a sua vida e a nossa vida, e a vida de todos aqueles que nele creem. Porque Jesus veio para salvar o homem do pecado, para resgatar o homem, né, do lugar da condenação. Então a gente vai ver que os demônios, eles estavam aqui dando honra ao Senhor. A nossa missionária Zuleika mesmo trouxe aqui a palavra em Provérbios 3, verso número 9. Honra ao Senhor. Então, entenda uma coisa, os demônios estão aqui honrando ao Filho de Deus, declarando que ele era e que ele é. Então nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos duvidar em nosso coração, não podemos deixar que as dificuldades, as lutas possam tirar a nossa fé. O que é fé? A certeza das coisas que não se vê, mas que estão o quê? Para acontecer. E a Bíblia está dizendo que os demônios estremecem diante do Filho de Deus. E muitas das vezes a igreja não se estremece diante da presença de Deus. É difícil um cristão dar uma glória a Deus. É muito difícil. É muito difícil ver um cristão dando aleluia. É muito difícil. Parece que tem que implorar para o irmão, dar uma glória a Deus, dá uma glória a Deus, dá um aleluia. Mas os demônios, como estão na presença de Deus, e lá no livro de Marcos, capítulo número 5, de 1 ao 20, você vai ver que quando o gadareno vê que Jesus chega, ele vai até Jesus, se prostra diante de Jesus. E às vezes o cristão chega na igreja, não dobra nem o joelho para estar na presença de Jesus. Oh Deus, aleluia. Você está entendendo como é que Deus é honrado pelos demônios e por você muitas das vezes não tem honra nenhuma? Eu tenho em Jesus. A
Bíblia fala bem claro que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então a gente vê aqui que os demônios eles honram. Eles sabem muito bem quem é Jesus e como dar honra a Ele. E aqui a gente vai ver que a igreja ela precisa se posicionar diante do presente século que vivemos, em que os demônios estão aí todos os dias. Nós não podemos nos acovardar. E como é que nós vamos nos posicionar, irmãos? Honrando ao Senhor, vivendo em temor e tremor diante da presença do Senhor. Glória a Deus. E Ele é o nosso protetor, é Ele que vai nos guardar, Ele que vai nos livrar de todos os ataques dos demônios, irmãos. Porque a Bíblia mesmo diz: resistir ao diabo. E ele o quê? Fugirá de vós. Quem é o diabo? É o que anda ao nosso derredor. Aquele que está sempre buscando uma ocasião. O diabo ele tem uma estratégia. Ele tem um plano, o ardil. Paulo mesmo diz que é o ardil de Satanás. Ele todo dia ele traça uma estratégia. E diz a verdade, e assim também ele tem o que? As oportunidades, que as ciladas, que é o que? As armadilhas. Além do ardil, que é a estratégia do demônio, mas ele tem as ciladas. Que são as ciladas? Aquilo que ele coloca para a gente cair, são as iscas. A Bíblia diz que quando levaram Daniel para a Babilônia, lançaram uma isca para Daniel. Chamaram Daniel para comer na mesa do rei, as iguarias do palácio, uma isca do melhor. Veio eles como escravo, período de escravidão até chegar na Babilônia, passou por muita dificuldade, estava com fome, com certeza um bifão, um churrascão, um cordeiro, um vinho, frutas, tudo estava naquela mesa. E diz a palavra, Daniel capítulo 1, verso número 8, resolveu Daniel não se contaminar com o que, irmão? Com as iguarias da mesa do rei. Vai para irmão, todo dia dando cilada para você. Oh Deus amado, aleluia. Porque isso é o ardil do diabo. Ele está sempre planejando um meio de nos atrair. O diabo ele não vai oferecer coisa ruim, vai oferecer coisa boa. Coisa boa. O pecado, nunca esqueço uma pregação que teve aqui no domingo, muito tempo atrás, da missionária Zolê, que ela pregou falando sobre isso. O pecado é gostoso. O pecado é prazeroso, é bom. Se fosse ruim, ninguém fazia. O diabo vai te dar o melhor, vai querer te dar a coisa mais boa para você. Aquilo que te traz, sabe, satisfação. Pode ser passageiro sim, mas ele está sempre preparando uma cilada. Por isso Jesus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Não dê lugar ao diabo. Diga assim, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Cuida de nós, Pai. Terceira coisa que a gente vê nesse texto, que os demônios revelam o poder de Deus. Quando ele fala assim, versículo número 29, Mateus 8, 29. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Os demônios reconhecem que o maior poder de Deus está para acontecer e tem um tempo. E esse tempo é o tempo do grande julgamento, em que todos os demônios serão lançados no lago de fogo. Eles sabem muito bem que o destino deles já está determinado por Deus. Só que eles estavam dizendo aqui para Jesus: Jesus, você está vindo fora do tempo, deixa a gente brincar, deixa desse tempo que é nosso, fazer o que nós temos que fazer. Jesus chega numa cidade, aqueles demônios, eles estavam dizendo para Jesus: Jesus, o que vieste nos incomodar? Estávamos nós aqui tão bem,
Esses dois homens estavam aqui sendo tomados por nós, a gente estava aqui, toda a cidade sabia que quem rege aqui é os demônios. Por que tu vieste nos atormentar antes do tempo? Em Lucas 1,37, abra comigo, irmãos. Pois nada é impossível para Deus. O demônio já sabe o tempo do seu fim, o julgamento final. Nós temos aqui uma lição na escola do seminário teológico que fala sobre a escatologia. É o estudo do Apocalipse, o registro, o fim de todas as coisas. E o demônio estava dizendo aqui que Jesus estava vindo fora desse tempo. E a gente vai ver que o diabo, Apocalipse 20:10, abra comigo sua Bíblia, irmãos. Lá em Apocalipse 20:10, a gente vai ver o texto dizendo assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Então a gente entende aqui o que estava acontecendo esse dia, naquela cidade. Os diabos já estavam vendo o futuro deles, o destino deles. Eles estavam dizendo: tu vieste fora do tempo, esse tempo não é agora, deixa nós brincarmos com eles. O que o diabo está dizendo? Olha, os gadarenos é nosso, nós vamos brincar com eles, estão na minha mão. O diabo, ele acha que você está na mão dele, irmão. O diabo, ele acha que as pessoas vivem na mão dele, do poder dele, do poderio dele. Mas Jesus, ele chega na hora certa. Glória a Deus, aleluia. No momento certo. Meu Senhor, aleluia. Não era o tempo de Satanás, mas era o tempo de Deus para libertar aqueles homens daquela cidade. Seja louvado, aleluia. Então muitas das vezes você está dizendo: poxa, pastor, fulano da minha família, Beltrano, Ciclano, que eu conheço, está entregue a Satanás. Mas Deus, como Ele quer, irmãos, Ele vai lá. Ele vai lá. Satanás não pode nada. Ele pode achar que está no controle, ele pode achar que essa pessoa vai para o inferno, está com ele, mas Deus, Ele vai lá. Aleluia. A Bíblia fala também em versículo de Apocalipse 20:12, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha aqui, escala, nos livros. Além do livro da vida, tem os livros. Então nós temos que ter muita consciência. Não pense nós que aquilo que estamos fazendo, Deus não está vendo. Tudo que fazemos está sendo registrado nos livros. Tem um livro da consciência. Não pense você que a sua consciência não vai te condenar, vai te condenar. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, irmãos. Por isso nós temos que ter todo o controle da situação. Não podemos deixar ser levado pelo nosso temperamento, pela nossa falta de controle, né, emocional. Nós temos que respirar muito, né, nesta vida, irmão. Nós temos que muitas das vezes engolir muito sapo, beber muita água. Deus. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você imaginou, irmão, você ficar nervoso, chateado, irritado, mas não pecar, irmão? Deus. A Bíblia vai dizer para não pôr o sol sobre a vossa ira, irmão. A Bíblia diz o tempo todo: perdoai-nos uns aos outros como eu os perdoei. Glória a Deus, aleluia. Então a gente vai ver que em todo o tempo, irmão,
nossas atitudes estão sendo registradas no livro, irmão. Não pensa, mas não tem nada a ver, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei. Essa brincadeira um dia vai custar caro, irmão. É verdade. Um dia isso vai dar ruim, irmão, essa conta não vai bater. Esse lugar, muitas das vezes, você pode achar que vai estar um saldo positivo, mas não vai estar um saldo positivo, irmão. Por isso tem que permanecer firme, constante, inabalável, perseverando de dia e de noite, negando todo dia a sua carne. Cristo tem que viver em vós. Paulo mesmo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia. É todo dia. É verdade. O cristão ele tem que batalhar. Paulo mesmo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E no final de toda a trajetória, de todo o embate da vida, diz: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri o meu propósito. Glória a Deus, aleluia. Foi Verdade, fácil. Deus. Talvez para você que está lendo a história, você pode dizer: para mim foi fácil, eu não passei nada por isso. Mas muitos cristãos deram a sua vida, e tem muitos cristãos até o dia de hoje dando a sua vida para não negar a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 20, o 13 e o 15 diz assim, vamos dar continuidade, o 13 ao 15. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo o quê? Segundo o quê, irmão? As suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, aonde, irmão? No livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha aí, pergunta para o seu irmão assim: seu nome está escrito no livro? Seu nome está escrito no livro. Já entregou a sua vida para Jesus Cristo como o único suficiente Salvador? Porque se você não entregou a sua vida para Jesus, entenda uma coisa, irmão: assim como os demônios serão lançados no inferno, no lago de fogo, aqueles que não entregarem a sua vida para Ele vão para o inferno. Pastor, não fala isso, ninguém vai ficar na sua igreja, pastor. Fala que vai ganhar um carro que é melhor. Fala que o casamento vai ser resolvido, pastor. Mas não diz que as pessoas vão para o inferno, porque ninguém quer ir para o inferno. Diga para você: o inferno existe. O inferno existe, minha filha. Então não se pode negar o inferno. O cristianismo não pode negar o inferno, como o cristianismo não pode negar Jesus Cristo, irmão. Aquele que não entregar a vida para Jesus vai para o inferno, não tem jeito, irmão. Vão passar a mão na cabeça, vão falar de Jesus diferente, vão apresentar Jesus diferente para as pessoas. Sim, eu posso falar de Jesus de muitas maneiras, mas eu não posso deixar de falar que aquele que não estiver no livro vai para o inferno. Se você tem medo do inferno, então saiba que se você não tiver a sua vida escrita no livro, no mesmo lugar que os demônios, Satanás vão ser lançados, tu também irás junto. Oh Deus, Deus vivo, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia agora em livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Verso número 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e
Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e seus anjos. Diga para o seu irmão assim: nada de São Jorge. Hoje se comemora o dia de São Jorge. Sim ou não, irmão? São Jorge é um dragão que foi expulso do céu. Aleluia. Juntamente com ele, o diabo e Satanás. Entenda uma coisa: nós não temos que adorar nenhum outros deuses. Nossa adoração tem que ser somente para Ele, que vive e reina. Enquanto há muitas cavalgadas nos dias de hoje, em comemoração a um demônio, mas nós estamos aqui reunidos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o que vive, o que reina. Glória a Deus. Que é aquele que vai nos libertar. Só Ele pode nos libertar. E aqui, voltando para o livro de Mateus, capítulo número 8, verso número 29, irmão. Vamos voltar lá. Vamos ser do texto, não. Nós só fomos lá em Apocalipse um pouquinho. Já vamos voltar aqui no livro de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: vieste a atormentar-nos antes do tempo. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso número 1. Abre lá sua Bíblia, irmão. Livro de Eclesiastes, capítulo número 3, verso número 1. Anda na Bíblia. Vamos lá, puxa aí Eclesiastes. Vai demorar, eu sei que vai demorar se achar, eu sei que vai. Porque o crente pentecostal conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do meio para o meio, do meio para o lado. Né? Mas o crente que não é pentecostal tem dificuldade para ler a Bíblia, irmão. Eclesiastes 3:1 diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Entenda uma coisa: o diabo está dizendo, tu vieste fora do tempo. Fora do tempo. Será que o nosso tempo tem sido para Deus ou tem sido para o diabo? Será que aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia é para Ele ou é para o diabo? Será que durante o dia você lê a Bíblia ou você fica na Netflix, nas séries, na televisão, nas redes sociais? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia durante o dia? Quanto tempo você louva a Deus durante o dia? Quantas vezes durante o dia você ora ao Senhor? Porque a Bíblia conta a história de Daniel, mais uma vez, eu repetindo a história de Daniel aqui. Porque o diabo, ele planejou, arquitetou o tempo todo destruir Daniel. Porque ele não se contaminou, não fez parte com ele. E aí, como vou pegar Daniel? Vou preparar uma cilada. Como? Vou pegar na lei dele mesmo, na lei da vida de Daniel. Como? Ele está orando todo dia, 3 vezes ao dia. Eu tenho que parar com isso. Vamos criar uma lei que todo aquele que estiver orando, que não for para o rei Nabucodonosor, ele será queimado. E Daniel continuou. Sabe, a Bíblia fala em Tessalonicenses 3, que é que? Orai sem o quê? A igreja convoca você para a oração, relógio de oração. Teu nome estava lá. Foi o primeiro? Tinha lá um relógio de oração. Fora. Parece que tem que implorar para o irmão entrar no relógio de oração da igreja. Vê tudo na internet, mas não vê a oração da igreja. Sabe da vida de todo mundo na internet, mas não intercede por ninguém na igreja. O seu tempo é para Deus, ou o seu tempo é para o diabo? Deus vivo, aleluia.
O nosso tempo é para servir a Deus? Ou o nosso tempo é para servir o diabo? Como, pastor? Porque quando você serve a você mesmo, não serve a Deus, as obras da carne militam para a carne. É verdade. Quais são as obras da carne, irmão? Você gasta 2 horas na academia porque tem que emagrecer. Mas você não para 2 horas aqui para orar. Você tem tempo para tudo lá fora, mas você não tem tempo para servir a obra de Deus. Oh Deus, aleluia. Você serve a você mesmo e não serve a Deus. Oh Pai amado, aleluia. Você está se enganando a si mesmo, Oh Deus. achando que essas maneiras da sua vida é a maneira de você servir a Deus. Engana, porque o diabo veio para matar, roubar, destruir. Oh Deus, aleluia. Porque você tem a mesma proporção de dar tempo para você, mas também tem que dar tempo para Deus. Buscar ao Senhor Oh Deus. de dia e de noite. Buscar ao Senhor. Oh Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Glória a Deus, aleluia. O demônio estava dizendo: nós estamos no nosso tempo e vieste nos atrapalhar fora do tempo e o julgamento. Olha o texto, diz assim em 2 Timóteo 4. Abre a sua Bíblia, 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, Novo Testamento. Diz assim um texto: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega o que? A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha para você, irmão, você tem um ministério? Você tem um ministério? Então eu não tenho tempo para essas coisas não. Minha vida é muito ocupada. Você não sabe o que eu passo. Neto, filho, marido. Tem que dar conta. Não sobra nem tempo para fazer nada para Deus. Não tem nenhum tipo de ministério. Paulo estava dizendo para Timóteo: cabalmente. Insta a palavra, pregue em tempo e fora do tempo. O que é pregar no tempo, irmãos? No seu dia disponível, no dia que você pode, no dia que você está de folga, no dia que você está de férias, no seu tempo, na sua folga. E fora de tempo, pastor, é quando você muitas das vezes não tem esse tempo. Mesmo assim, você tem que pregar a palavra. Seja um evangelista, porque a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1: sejais minhas testemunhas. Quem vai ser esse testemunho de Jesus, irmão? Catuca seu irmão, você, sou eu, somos nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode se acovardar diante do plano do diabo. E quando Jesus entra naquela cidade, 2 endemoniados vão até Jesus. E estava dizendo para Jesus o quê?
que temos nós o quê? Combustível. Ó Filho de Deus, vieste nos atormentar fora do tempo? O que está dizendo? Não tem nada para tu fazer não, Jesus, em outro lugar não? Vem aqui enganar para nos incomodar, nos atormentar num tempo que não é o céu. Jesus estava pregando fora do tempo, mas ele estava indo para alcançar aquela família, aquelas pessoas perdidas naquela cidade. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Existem pessoas que precisam e estão contando com você ir lá. Tem pessoas que estão só esperando uma visita sua. Deus está preparando esse encontro de você com essas pessoas. Assim como Jesus encontrou naquele lugar aqueles homens endemoniados. Diz a palavra de Deus que quando ele vê que Jesus estava ali, não tinha mais o que eles fazerem, eles dizem então para Jesus: não nos manda para um outro país, não nos transfira para longe daqui. E olhando, viram o que? Uma manada de porcos. E diz lá em Marcos, em Lucas, que era mais ou menos 2.000 porcos. E uma legião tinha 2.000 demônios. Eram 2.000 demônios que estavam se apoderando, se apropriando da vida daqueles homens. E quando eles dizem: deixa-nos ir para aquela manada de porcos, eles dizem: então faz o quê? Então vá. E indo, logo aqueles porcos não puderam suportar aqueles demônios neles e correram em direção ao precipício e caiu no mar. E todos os demônios o quê? Morreram. Vendo os fazendeiros, os proprietários daquela cidade, vieram logo saber o que estava acontecendo e percebendo que haviam tomado um prejuízo enorme. Porque, irmãos, é assim que muitas vezes a gente faz. Tem muitas pessoas que só querem ganhar, mas não querem perder. Muitas pessoas querem ir na igreja para ganhar cura, para ganhar um casamento, ganhar uma casa, ganhar um carro. Só quer ir para a igreja para ganhar. E Jesus sempre, ele fala assim: aquele que não perder esta vida não pode ganhar a outra. Então, para ganhar, tem que perder o seu. Para ganhar, tem que primeiro perder. E aqueles homens não aceitaram perder. E então disseram para Jesus o quê? Saia da nossa cidade, saia da nossa casa. Veja, eles não quiseram Jesus ali. E Jesus embarcando no seu barco. O gadareno, no livro de Marcos está registrado, e em Lucas também está registrado, que aquele gadareno queria seguir com Jesus e seus discípulos. E Jesus olha para ele e diz: não, fique nessa cidade, em Decápolis, e pregue o Jesus Cristo que vive, que reina, que te libertou, que te salvou. Volta para sua casa. Aquele homem vivia pelado. Demônios se apropriavam dele. Toda a cidade não conseguia contê-los, nem com correntes, nem com amarras. Ninguém podia conter aqueles homens. E agora aquele homem estava liberto. E Jesus agora fala para ele: volta para a sua casa. Imagina o irmão, um traficante, um alcoólatra, um viciado, uma pessoa que fez tudo de errado e agora tem que voltar para casa. Como é que aquelas pessoas, seus familiares estavam esperando aquele homem? O que poderia esperar da volta daquele homem? Você imagina, aquele homem era um tormento para a cidade, imagina para a família. Você imagina o que aquele homem não aprontou dentro de casa? Talvez nem os animais queriam ir de volta. Você imaginou um cachorro maltratado? Um gatinho, um passarinho? Imagina um cara que é um terror na rua, o demônio era com ele. Imagina na sua família, irmão. Ao ponto de ele morar no cemitério, vivia entre os sepulcros, porque na sua casa ninguém podia tê-lo.
E Jesus falou o que para ele? Volta para casa. Volta para casa. O que é isso? Restauração. E quando Deus chega na nossa vida, Ele vem para restaurar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vem para reconstruir uma história. Ele vem para, sabe, fazer de novo. Aquilo que não deu certo, Ele vem para mudar e dizer que vai dar certo. Entendam isso. Vamos estar de pé. Deus, ele é especialista em reconstruir histórias perdidas, casos perdidos. Exatamente. 40 dias e 40 noites. Ele não desistiu. Ele não vai desistir da sua vida. Deus não vai desistir de você. O diabo não pode contra Deus. Entenda uma coisa: o diabo não pode contra Deus. Não pode contra Deus. E por ele não poder contra Deus, ele quer ir contra os filhos de Deus. Porque lá em Gênesis está dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O Satanás, ele odeia o cristão. Ele odeia aquele que profere Jesus Cristo, aquele que tem Jesus no coração. Ele odeia. Mas nós não vamos desistir. Por quê? Porque Deus vai restaurar as áreas da nossa vida. Assim como Jesus Cristo restaurou a vida daquele gadareno. O que era impossível se tornou possível. O que era improvável, que não tinha como. Jesus não marcou nenhuma audiência para encarar. Ele simplesmente entrou no barco e disse para os seus discípulos: remem para o outro lado da margem. Diz a palavra que enquanto Jesus estava indo em direção a Gadara, um vento forte veio contra aquele barco. Ele estava dormindo. Os discípulos ficaram apavorados. Mestre, mestre, acorda, mestre. O barco vai a pique. Ele disse: ó, homem de pouca fé. E no caminho de Gadara, uma tempestade veio para tentar mudar o destino, o rumo daquele barco. Não é diferente na minha vida e nem na sua vida, irmão. Não pense em você que para pregar o Evangelho de Cristo é fácil. Não é fácil. Vamos enfrentar tempestade, lutas e mais lutas. Mas assim como o mestre diz, tempestade acalma. E ela acalmou. E quando ele chegou lá naquela cidade, Jesus mudou aquela cidade. Jesus pode mudar a sua casa. Jesus pode mudar a sua família. Jesus pode mudar a nossa família, a nossa casa. O diabo não tem poder. O diabo não tem poder. O diabo, ele pode conhecer muito bem de Deus. E ele conhece. Mas poder nenhum ele tem. Porque maior é o nosso Deus. E nesta noite eu quero que você apresente ao Senhor. Apresente a Ele. Apresente ao Senhor nesta noite. Qual é a sua dificuldade? Qual é o plano do diabo que tem agido diante dessa situação que você está vivendo? Veja o ardil dele, a estratégia dele para destruir. Quais são as ciladas que ele já tem preparado e feito? Assim como ele disse para Jesus: vieste fora do templo. Ele pode estar dizendo para Jesus nesta noite: esse não é o tempo de curar, esse não é o tempo de libertar ninguém. Mas nesta noite, uma palavra
uma só palavra. Uma só palavra. Ele disser, pode mudar tudo nesta noite. Ele pode mudar tudo nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Demônios, nós te damos ordem hoje, no nome de Jesus. Sai agora. Nós te damos ordem agora, no nome de Jesus. Pega tudo que é teu. Pega tudo que é teu. Vai saindo. Sai desta vida. Sai desta casa. Sai deste lugar. Declare nesta noite. Declare nesta noite. Que maior é o Senhor. Chega essa enfermidade. Quem é o seu Deus? Apresente ao Senhor nesta noite, a essa enfermidade, o nome do seu Deus. Diga para Ele, é o Filho de Deus que habita em mim. Satanás não tem poder sobre essa situação. Ele até controlou até hoje, ele até intermediou até hoje. Mas a sua mente será liberta hoje. Aqueles homens estavam vivendo uma vida de atormento, uma vida de escravidão, uma legião de demônios. A mente deles era uma mente escravizada. Mas o Senhor chegou naquela cidade para mudar aquela história. Eu creio que você veio aqui nesta noite, porque o Senhor te trouxe você aqui nesta noite para mudar a sua história. Para fazer um novo na sua vida. Para mudar toda essa situação que está vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal saia. Seja repreendido agora no nome de Jesus Cristo. Que todo desejo, que toda vontade que tem te levado a se distanciar de Deus, pelos prazeres, pelas ciladas, pelas artimanhas do diabo. Eu quero repreender agora o desejo de beber, de fumar, de se prostituir, seja o que for. Eu quero repreender no nome de Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite de cura, que seja uma noite de libertação na sua vida. Que essa noite seja uma noite de restauração de família, como foi daquele gadareno. Como Jesus disse para ele, volta para sua casa. Volta para sua casa. Eu quero dizer para você nesta noite que a vontade que você tinha de sair de casa não vai ter mais. O que o diabo estava dizendo no teu ouvido, sai, larga, desiste. Deus está dizendo, não vai ter mais. Volta para casa. Volta para casa. Não há outro melhor lugar. Volta para casa. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Oh,
Oh, aleluia. Que cena poderia estar registrada na Bíblia, essa cena da família recebendo aquele gadareno, os filhos recebendo o pai de volta, a esposa recebendo o marido de volta, aquela família. Imagina ele chegando: mulher, eu estou curado, eu estou liberto, eu encontrei Jesus, Jesus mudou a minha vida. Não vai ser diferente com você. Não vai ser diferente com ninguém aqui nesta noite, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre vai ter uma história diferente. Ele sempre vai ter uma história nova. Porque o mal não prevalecerá. O mal não prevalecerá. Todas as maldições serão jogadas por terra no nome de Jesus Cristo. Todo mal que foi levantado, todo mal que veio para destruir a sua família, será repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, até os demônios disseram. Oh, aleluia. Diga eu creio. Diga eu creio, bem alto. Bem alto, diga eu creio. Porque a Bíblia diz: creres todo o teu coração e não duvidar, então isso acontecerá. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse nesta noite da minha vitória. Eu tomo posse nesta noite da minha cura. Eu tomo posse nesta noite da restauração da minha família. Eu tomo posse dos meus filhos. Eu tomo posse da minha casa. Eu tomo posse do meu trabalho. Eu tomo posse do meu ministério. Eu tomo posse. Oh, aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Estão suas mãos agora para frente. A gente vai orar para encerrar esta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quero louvar o Senhor porque eu creio, Senhor, que vidas entraram por essas portas hoje, desanimados, desesperançosos, tristes, feridos, magoados, Senhor. Mas o Senhor Deus chegou para mudar essa história. Leva de volta os nossos lares, Senhor. Que essa viagem continue, Senhor, não pare. Que possamos, ó Deus, contar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dê uma noite de paz, de descanso, de refrigério, Senhor. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as 12 ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vós. Digam amém. Deus abençoe. Deus de vitória. Deus de